estas memórias ou lembranças são intermitentes e por momentos me escapam, porque a vida é exatamente assim. A intermitência do sonho nos permite suportar os dias de trabalho. É um texto do nosso poeta do Chile. Viva Chile! Viva Pablo Neruda, o grande poeta, no seu livro de memórias, Confesso que Vivi. É o poeta do amor, mas é também o poeta da política, né, do social. Neruda é um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje. O nosso dialogador de hoje é sociólogo, ele é professor da Escola Pública do Estado, do Ceará, e é fotógrafo, é um homem do mundo das imagens, mas é um gestor público. Ele está gestor público, ele é secretário titular da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Eu me refiro ao sociólogo que está aqui, o dialogador de hoje, Gilvan Paiva. Grande Ricardo, um prazer imenso encontrá-lo. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Nunca você leu. leu. Sim, Leu claro. e releu. Estou relendo. E releu. O Chile nunca teve tão na pauta, Pois né? é, o Chile. Então eu tinha que... Viva Chile! Viva Chile! Eu tinha que encontrar Neruda, tinha que redescobrir a caminhada de Neruda, porque diz muito do Chile, diz muito da América Latina, diz muito de todos nós. Da experiência, né? dele, experiência, né? Ele foi, hermanos, inclusive, embaixador do Chile, não foi? Sim. Ele foi embaixador diplomata, do Chile. né? Diplomata, né? Embaixador. Na época do governo Allende, eu acho, governo Allende, né? Foi senador da República, né? Senador da República. Candidato à presidência da República pelo Partido Comunista do Chile, né? Pablo Neruda. Então ele tem uma história, poesia entrelaçada com a questão da luta política, social do continente. Né? E abre o livro, Confesso que Vivi, dizendo: a intermitência do sonho nos permite suportar os dias de trabalho. E aí, isso pode ser, digamos, um mote para a primeira fase do nosso diálogo com o Gilvan Paiva. A propósito de que você quis exatamente destacar essa parte, e eu provoco você dizendo o seguinte: você também vive essas agruras, não? Sim, de ter que suportar claro, os dias de trabalho, sendo um gestor, quando na verdade você é um sociólogo, é um homem das artes plásticas, da fotografia. Para mim, assim, eu trago Neruda, porque Neruda, para mim, não é apenas uma lembrança de um poeta, uma lembrança de um homem espetacular, e porque ele conseguiu entrelaçar, pelo olhar da poesia, ele conseguiu mostrar o mundo e principalmente mostrar a invisibilidade daquelas pessoas no Chile, daqueles trabalhadores que nunca tiveram voz, nunca tiveram alternativa, né? E eu acho que a poesia do Neruda é muito viva. E acho que a cultura, ser gestor, precisa ter uma lente muito refinada, muita sensibilidade para enxergar esses processos, precisa ter lente para enxergar as contradições, as limitações dos processos. E acho que a poesia do Neruda é uma lente poderosa, né, para encontrar essas qualidades, essas supostas insignificâncias. Né? É possível, portanto, o que você está dizendo, poetizar um pouco essa prática, né? Claro, do exercício claro. de um gestor que, imagino, lida com processo, Claro. com dinheiro, enfim, com demandas que muitas vezes são maiores do que as demandas que o próprio gestor pode atender. Claro. E para mim, trazer Neruda nesse momento, ela é, antes de qualquer coisa, trazer para mim, que hoje sou gestor da cultura de Fortaleza, é principalmente para poder lembrar a força que tem a arte, né? A força irreverente da arte, a força construtora da arte, né? Desafiadora, né? Mobilizadora, né? Apaixonada que inspiradora, né? Então, assim, para mim, está na gestão, com todas as agruras de um gestor e dos processos, da burocracia,
mas para mim é muito mais apaixonante olhar os desafios que se abrem com a arte, com os artistas, com a criação, né? Então isso é fundamental. Então eu sempre bebo Neruda para poder dizer que ser gestor, e o Neruda era um político, Era um gestor, né? é claro, foi diplomata. Era um diplomata, conhecia também essa burocracia. Então eu acho que isso para mim é sempre uma inspiração muito grande. Eu prefiro me inspirar na poesia ao me inspirar às vezes nos papéis, porque eu acho que isso é sempre E mais outra coisa que acho que limitante. liga você ao Neruda é que ambos são do mesmo partido, não? Sim, sim. Temos Neruda uma. foi do Partido Comunista. Sou de um partido comunista. E você do partido, você do PCB? Sou do PCdoB, Do PCdoB, do Partido Partido Comunista do Brasil, que teve uma relação histórica muito também destacada na sua fundação, ainda quando era Partido Comunista Brasileiro, PCB, que a gente constrói isso sendo a mesma história. Então, a gente tem aí uma relação de muitos escritores, muitos poetas, muitos artistas nessa história desse partido, de vinculação também pela ideia de transformação, que catalisou todas essas pessoas, né? Acho que podemos dizer que figuras extraordinárias no Brasil, o próprio deputado federal Jorge Amado, né, que é o grande deputado da liberdade religiosa no Brasil, num tempo em que nós estamos começando a ter intolerância religiosa. Jorge Amado, na década de 40, apresentava um projeto de lei para garantir e assegurar a liberdade religiosa. Ele foi constituinte, né? Né? Ele foi deputado constituinte, Constituinte. em 46. Então, Neruda tinha uma relação muito forte. Então, assim, a tradição do Neruda é a tradição também daqueles parlamentares, né? Daqueles políticos, né? Que eram de linhagem comunista, mas também de uma linhagem muito forte, a ideia do social, a ideia de ser uma coisa mais profunda da identificação com o povo. E Neruda consegue, assim como Jorge Amado, assim como Graciliano Ramos, assim como tanta gente também do teatro, de todas as áreas artísticas da nossa história, se vincularam muito, assim, porque pelas artes, pela poesia, pela música, sempre buscando a transformação. Então, num determinado momento, Neruda consegue unir a ideia da poesia, né, da criação, da inspiração, daquilo que é possível você transformar, que as artes sempre transformam, com a política, com a transformação. Então são dois grandes veios de transformação que se juntam, né? Poderosos veios de transformação. Gilvan Paiva, o nosso dialogador de hoje, me fez abrir o programa aqui, claro, com o livro do nosso Neruda, e eu estou procurando a citação. Ele diz que é preciso, cadê? Aqui, não é isso não. É isso não. É preciso. Aqui. É preciso as intermitências. Cadê? Ah, meu pai. Não está aqui, não. Encontrar. As intermitências do dia a dia que fazem suportar os dias de trabalho, né? As situações de trabalho. O que você está me dizendo, no outro aspecto, é que não é simplesmente viver uma vida de sonhos, a intermitência dos sonhos, para poder suportar os dias de trabalho como gestor, na burocracia estatal, etc. Não é? Mas é que é preciso ter um olhar de sensibilidade na própria atividade, Claro. na própria atividade de gestor. Claro. E o sonho aqui, é bom que a gente possa compreender, o sonho aqui é no sentido de que o sonho é um sonho de construção, um sonho de transformação. De ação. De ação. Não é aquela cultura. ideia de um sonho onde a poesia é apartada da realidade. Não se trata de um poeta que fica tratando a realidade, o mundo, né, como se fosse uma coisa exterior, distante dele. Não. Ele mergulha nesse mundo cheio de contradições para fazer com que os seus sonhos se transformem em realidade. Né? Então, esse é um poeta poderoso. Né? Por isso que eu estou trazendo, para explicar melhor ainda, por que estamos trazendo Neruda e nesta contradição entre o gestor, a burocracia e a poesia, porque o Gilvan, veja, de origem, além de ser sociólogo, que precisa de um olhar social, claro, né? Além de pertencer ao PCdoB, é um homem das artes, não é? Sim. Você é um fotógrafo, olha aqui. E ele me trouxe uma dessas expressões que comprovam isso. O gestor é fotógrafo. Hã? O fotógrafo, ou aprendiz de fotógrafo, aquele que sonha com a fotografia, virou gestor depois. Né? Mas você fez, inclusive, uma exposição. Eu participei dessa exposição. As Faces do Mucuripe. Essa exposição ela foi fruto de um curso que eu participei há uns anos atrás, no Instituto Dragão do Mar, que fez um curso fantástico. Né? O Instituto Dragão do Mar foi uma das experiências mais vitoriosas em formação, Sim. ainda acho que criada lá no governo, do governo Lúcio Alcântara. Esse instituto ele produziu uma série de formações aqui na cidade, que foi muito importante para alavancar a formação de artistas. E esse curso era um curso de fotografia vinculado a um outro curso que eu fiz de realização audiovisual,
E o produto desse curso foi fazer um trabalho no Mucuripe. Fomos todos lá, os alunos, fazer uma fotografia coletiva, né? E aí o resultado dessa produção coletiva virou uma exposição realizada no Sesc. E se você tivesse que analisar essa foto, é um olhar a partir do Porto? Como É do Porto, é do Porto. Nós estávamos todos no Porto, olhando a cidade. E reenquadrando a cidade. E reenquadrando aqui, a cidade, né? Por causa desse encanamento, dessas tubulações. Cada um enquadrava no seu olhar ali, né? E na sua sensibilidade de enxergar a cidade, né? Porque eu acho que o papel do artista visual é reenquadrar Sim, claro. o olhar, não? Claro, talvez fazer olhar por um aspecto, por um prisma, por um ângulo que não é o nosso. Claro, mas eu acho que acho que a grande arte da fotografia acho que é a leitura do mundo. A né? leitura do mundo, né? Mas uma leitura específica. Uma leitura específica, que nos focada, faça pensar, né? Recortada. Né? Recortada. Mas é um recorte, sobretudo um recorte social, né? Sim, Um recorte sim. que expressa uma visão de mundo. Né? Uhum. Naturalmente que todo fotógrafo, mais distraído que ele seja na sua fotografia, ele está fazendo um enquadramento. E aquele enquadramento você pode ler o mundo, você pode ver a visão dele, você pode enxergar uma realidade. Né, muito concreta. Não é à toa que você tem grandes fotógrafos que optam por fazer uma fotografia social, que eu acho fantástica. Né? Você pega Sebastião Salgado, né, consegue dar visibilidade ao invisível. Ao invisível, né? Às vezes você consegue ali ver Você está ali no dia a dia convivendo com aquelas pessoas e não consegue enxergá-las. Né? Então, assim, o mundo de invisibilidades, ele é cheio dessas figuras. Né? E há quem diga que o nosso Sebastião glamouriza o sofrimento, ou glamouriza a pobreza, a miséria, né? Porque ele transforma o olhar de tal forma potente, né? Que transforma em obra de arte aquele olhar de algo que é tão amargurante, né? Então é porque talvez nosso olhar esteja treinado para ver o supostamente belo, né? Asséptico, né? E você às vezes fica mais difícil olhar o real, né? O real às vezes ele é assustador, né? Ele impacta porque ele não tem meio termo, né? Então, assim, o enquadramento do fotógrafo é muito poderoso, né? Por exemplo, aqui você tem a cidade de Fortaleza, ao fundo aqui, né? Os prédios, não é? Reenquadrada por uma tubulação. Então você tem duas intervenções do homem, da cultura, não é? As tubulações e as construções civis à beira-mar. E entre uma coisa e outra, o mar, a natureza. E se você olhar a intervenção do homem. Se você olhar um pouco mais no detalhe, você vai ter uma embarcação enquadrada dentro das tubulações. É verdade, é verdade. Tem uma pequena jangada aqui. Enquadrada nas tubulações. Pelo menos minúscula na fotografia, claro. Mas, enfim, são isso muitos que, elementos. E é bonito, né? Porque a fotografia já é um enquadramento e a tubulação faz um outro reenquadramento. Ela redimensiona o olhar como se fossem várias fotografias. E tem essa visão, digamos, mais social, de que o homem intervém na natureza através da tubulação e, né, do porto, etc. E também com as construções civis. Desse curso, uma coisa ficou para mim, o que foi assim o despertar e para me treinar para olhar. Né? Eu acho que a grande sacada da fotografia é essa abertura para você olhar diferente, estar um pouco mais atento, né, naquilo que normalmente você passa despercebido. Eu acho isso poderoso. Gilvan Paiva Mitro, você fez uma referência agora à sua formação no Dragão do Mar. É o curso de realizadores, né? De realização audiovisual. De realização audiovisual. Então é fotografia e também esse curso de fotografia ele estava integrado era um dos módulos do curso de realização audiovisual. Do curso de realização. E você trouxe fotos para lembrar essa sua formação, digamos, artística. E dos amigos que estão por aí, muitos deles fazendo atividades. Olha, o Glauber Filho está aqui. Era professor na época, o Glauber era um dos diretores. Silas, que era diretor do Instituto na época. Instituto naquela época. Silas de Paula, né? Silas de Paula, Silas de Paula, dos grandes fotógrafos. Isiane Mascarenhas está aqui. Emerson Maranhão, que está hoje Emerson Maranhão, que está aí despontando na área do cinema, né? Saindo do jornalismo, indo também para a área do audiovisual. Saindo não, acrescentando a mais nas suas competências essa área de audiovisual. Enfim, ainda trouxe o certificado? Para mostrar. Para dizer, olha, eu digo que sou e está aqui. O Instituto Dragão do Mar certifica Antônio Gilvan Silva Paiva, técnico de realização audiovisual. Em que medida, portanto, Gilvan,
essa sua formação como fotógrafo, como pessoa do audiovisual, como técnico de realização audiovisual, enfim, reflete na sua gestão Isso. como gestor, secretário da Secretaria da Cultura do município de Fortaleza. Eu acho que essas duas, não só, mas a formação, assim, eu trouxe o Neruda, trouxe a fotografia, trouxe a realização audiovisual, muito mais para mostrar que um gestor na área de cultura, ele precisa ter, de alguma forma, algum vínculo, né? Seja profissional, seja efetivo, né? Mas que esse vínculo da sensibilidade é muito importante. Tanto é que, por exemplo, com relação à questão do audiovisual, eu tenho, por exemplo, muita atenção sobre esse módulo. Agora, mais recentemente, nós estamos trabalhando aqui na gestão para criar uma Film Commission aqui na cidade de Fortaleza, que é uma espécie de um escritório de articulação para fazer uma atração de forma mais profissionalizada de produções, né, nacionais e até mesmo internacional. A Film Commission, em alguns estados que ela existe, ela trabalha no sentido de facilitar, de articular, de tentar reduzir os entraves burocráticos para produzir uma maior agilidade na produção. Sei. Muitas vezes você vem fazer um filme aqui em Uma espécie de Fortaleza, birô. uma espécie de um birô. O Estado fez isso num determinado momento. É uma espécie de um birô, birô que você precisa articular. Dinamizar o processo. Vamos que um produtor do Rio de São Paulo, de Nova York, de qualquer lugar, venha fazer um filme em Fortaleza, um filme publicitário, um documentário, qualquer que seja o filme, ele chega aqui, primeiro ele tem dificuldades de encontrar, fazer uma luta muito grande para encontrar os profissionais, muito grande para encontrar, às vezes, as estruturas de apoio na cidade, que envolve hotelaria, que envolve hospedagem, que envolve, às vezes, até demarcação de áreas, né, das locações, das filmagens. Então, a Film Commission seria uma estratégia de criar as condições, seja do ponto de vista legal, das normas, de articular os diversos órgãos da prefeitura, né, de mobilizar para poder dar uma agilidade ao processo. Então, um processo que pudesse, às vezes que fosse demorar alguns dias, meses, a Film Commission se propõe a ser uma coisa com mais agilidade. Então, a gente está montando esse processo aqui em Fortaleza e eu tenho certeza que isso tem muito a ver com esse interesse também da sua formação, da minha como formação técnico também, pela importância que isso tem também, claro. Sim, para a cidade de Fortaleza, que é uma cidade onde se pode filmar em qualquer época do ano, né? Com esta luz, e também essa luminosidade. E também trouxe isso não e só... com histórias, né? Claro, também trouxe isso não apenas pela Film Commission, mas não é à toa que nós estamos vivendo hoje talvez um dos momentos mais críticos da questão do audiovisual no Brasil. Nós estamos assistindo um desmonte da Ancine, né? Muito grande. E censura. Além da censura, que é mais grave ainda, né? Censura. Então, assim, desmonte da Ancine, censura de filmes, né? O próprio filme do Emerson Maranhão que foi assim censurado. Uma censura pior do que a censura dos então, anos da ditadura militar. Porque era uma censura velada. Velada, né? Velada, mas está revelada. Totalmente agora aberta. Está revelada. Então, também para mostrar que assim, cursos como esse que aconteceu no Dragão do Mar, né? Cursos como o que ocorrem, por exemplo, na Vila das Artes, nós temos uma escola de mais de 10 anos, que agora fez um aniversário de 13 anos, houve uma homenagem na Câmara de Vereadores de Fortaleza, o vereador Evaldo Lima apresentou lá e foi aprovada por unanimidade. Nós fizemos lá uma sessão solene de homenagem aos 13 anos da Vila das Artes, onde tem uma das mais antigas escolas de formação em audiovisual da cidade. Então, em nome disso tudo, eu trago também essa lembrança para dizer da importância que tem na formação do audiovisual. Então, Gilvan, manter as escolas, manter investimentos no cinema é muito importante. E agora criar um escritório. Criar um Film Commission, para é extremamente importante para a formação da cultura audiovisuais e a formação do cinema, do audiovisual desses profissionais. É muito Veja, importante. você citou aí a escola, a Vila das Artes, onde tem inclusive uma escola de teatro, dirigida pela nossa amada Graça Freitas, não é? Me trouxe também aqui o Salão de Abril. Digamos, são duas iniciativas antigas da prefeitura, independentemente desta gestão. Mas a partir daí eu lhe pergunto, como você caracterizaria esta gestão, né, da qual você é titular como secretário de Cultura? Porque os projetos existem, né? A Vila das Artes, o Salão de Abril. Digo, mas que olhar, que peculiaridade, que particularidade esta gestão que tem à frente Gilvan Paiva emprestou
a esses eventos e a novos eventos? Claro, nós estamos num esforço muito grande. Como você se definiria Claro, isso? claro. Eu quero que você seja Claro. um crítico se analisando de longe, Claro, dizendo, claro. a gestão do Gilvan é isso. Nós estamos num esforço grande para, primeiro, para consolidar um calendário na cidade, né? Essa gestão do prefeito Roberto Cláudio, ela foi uma gestão que ampliou os investimentos em cultura. Nós estamos chegando, devemos chegar até o final do mandato a 1% e alguma coisa a mais de investimentos em cultura. Então, o primeiro ganho disso tudo foi ter um calendário regular, porque uma marca das gestões termina sendo a descontinuidade. Você faz um ano, o outro ano não faz. Então, isso cria um ambiente de muita instabilidade na própria cadeia, no próprio mercado, na própria estrutura da própria cultura, né? Então, esse Salão de Abril, nessa gestão, nós já fizemos 2 salões e vamos fazer o terceiro no próximo. Então, o salão está ganhando agora um ritmo, né? E o nosso foco tem sido um foco de ampliar esses espaços na cidade. Então, nós estamos defendendo a ideia, de fato, de uma cultura para todos. Então, nós estamos fazendo um esforço de ampliação dos espaços. O Festival de Teatro que está acontecendo agora, nós estamos fazendo um esforço de ampliação dele. Esse festival descentralização na difusão. Descentralização na difusão e, sobretudo, agregar o máximo de quantidade de pessoas nesse processo. Pra você ter uma ideia, o carnaval desse ano, de 2019, das 200 apresentações que aconteceram na cidade, 190 foram com artistas locais. Então, na nossa política na cultura no município é tentar descentralizar, democratizar o acesso e, principalmente, fortalecer a política com os artistas na cidade. Então, nós estamos fazendo um esforço... nesse sentido, diálogo com as instituições claro, total, que representam os total, artistas. pleno. No caso, por exemplo, do teatro, Fórum de Teatro. Fórum de Teatro, Não é? A gente tem Os estabelecido... fórum das linguagens a gente todas, está estabelecido a o dança, diálogo permanente. Toda vez que surge uma dificuldade, a gente volta, senta, recua, porque a gente precisa compreender porque isso. Porque o gestor, quer dizer, você compreende que o gestor é um gerente daquilo que é pensado pelas demandas. Claro. Ele é resultado dessas demandas. É resultado dessas demandas, quer dizer, por aquelas entidades que representam institucionalmente as classes, não é, trabalhadoras. Claro. Então, assim, essa perspectiva de ampliação, de acesso, de ampliação, de mais democratização mesmo, de ampliação da participação é fundamental. Então, o calendário se consolida, né? Então, o calendário se consolida, nós podemos fazer mais atividades. Esse ano mesmo a gente tem, além do Salão de Abril, esse Salão de Abril, inclusive, é muito especial, porque a gente fez um resgate da história de Estrigas, né? E da Anice. Exatamente numa lógica do Museu Orgânico, né? Tudo que representava Estrigas recebia ali no seu sítio, no Mudubim, não só um conjunto de artistas, mas ali ele conseguia ser o crítico de arte, né? Ele conseguia ser o grande narrador das artes plásticas do estado do Ceará. O Salão de Abril, que foi criado pela União dos Estudantes do estado do Ceará, que depois passa para a SCAP, né? Que depois passa para depois, você tem uma ideia, a gestão só assume o Salão de Abril na década de 60, né? É que ela assume a gestão. Então, de lá para cá, são 70 anos. São 76 anos de existência e 70 edições. É o salão mais antigo em atividade no Brasil. Ou seja, a assunção realmente de um gestor público não é fazer, é fazer compreendendo que o que ele faz é fazer com que os outros façam. Claro, viabilizar, dar condições para que os outros façam. Condições para que a sociedade é o fomento, civil, na verdade, né? Para que a sociedade na verdade, é o faça. fomento, né? A gestão, ela é sobretudo um mediador, né? Ela é um mediador. Gestão, ela está mediando, né? mediando o fomento e buscando fortalecer as categorias, os setores mais diversos, né? Então, isso é fundamental. Gilvan Paiva é o nosso dialogador de hoje, que me trouxe gestão pública de cultura, mas me trouxe também arte. Já me colocou aqui a referência ao poeta, não é? A poesia com o nosso Neruda, uma referência ao nosso, a sua formação como audiovisual, não é? Como homem, um técnico em audiovisual e fotógrafo, e também agora me traz música. Não me diga que você também é músico, Gilvan Paiva. Me trouxe um violão. Então, o violão para mim é um dos primeiros, não só instrumentos, mas das primeiras coisas que me despertou para as artes, né? Você toca? Toco violão. Oh, que pena toco que violão. não seja um violão miniatura, senão eu ia mandar você tocar agora! Mas foi uma das coisas que primeiro despertou em mim, assim, a vontade a coisa da liberdade da arte, né? Então, desde cedo, desde a adolescência, que eu comecei a
a encontrar no violão assim, uma forma também de quebrar a timidez, de me relacionar melhor. Né? Tem formação nessa área? Não, eu não tenho formação espontâneo? acadêmica. Eu sou um autodidata, Um né? autodidata Podemos dizer em violão. Em violão, né? Então eu desde cedo participei com amigos, às vezes até compondo, às vezes fazendo uma coisa, também. participando de festival, né? Isso numa fase de vida, né, de mais atrás, mas assim... Olha aqui, você tocando violão. É um instrumento que eu não deixei de pensar sempre Cantando nele. Sempre, também, não? Também, que aqui e lá eu tiro umas canções aí. Que tipo de música você muitas músicas. canta e faz? Não, eu gosto muito, a música é uma linha muito MPB, né? Eu tenho MPB. influência muito de MPB. E né? engraçado é que o violão aí, fazendo uma relação entre o violão e a sua formação política, o violão foi um instrumento marginalizado, né, até os anos 30, né? Ligado à vadiagem, né, aos negros alforriados, né? Houve até uma perseguição, não é? E foi o cearense, o nosso maranhense, que tem nome cearense, que é o Catuto da Paixão Cearense, mas também capitaneado por um cearense chamado Alberto Nepomuceno, que nos trouxe, colocou o violão num status respeitável de música, tirou das ruas, e acho que isso tem a ver com a sua formação de socialista. Não, e assim também, porque eu acho que o violão ele tem uma característica, você puxou uma coisa interessante da resistência ao violão, mas na verdade esses instrumentos, né? E principalmente, se você pegar a história do samba no Brasil, você vai encontrar aí uma resistência, porque são os instrumentos que foram aqui construídos. Você vê que o próprio chorinho, né? Ele, quando é feito aqui, ele é um pouco, é uma leitura nossa das grandes, né, companhias, das grandes orquestras, né? Das grandes sinfonias. Então, nós fomos meio adaptando isso. E até os instrumentos que não existiam aqui foram também criados um pouco ali na resistência, uma relação às vezes ali muito intensa entre o samba, né, a suposta vadiagem, né, também com os terreiros, né, porque eram as mesmas pessoas que tocavam ali, né, então assim tinha uma relação aqui muito forte e essa relação, ela hoje ainda é uma relação de resistência, né, uma relação de resistência. Olha, então... estou colocando uma música aqui, que música é essa? A produção... Geraldo Vandré. Isso é Geraldo Vandré. Tem tudo a ver, tem tudo total. a ver. Põe. Deixa um pouquinho, Geraldo Vandré. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, bancos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, espera acontecer. Olha, tem tudo a ver. Tava falando do samba, isso não é samba, mas tem a ver essa música que é um símbolo da nossa geração e da geração de militância política, na qual Partido Comunista e todos os de esquerda estiveram tão ativos. E Geraldo Vandré tem uma pegada de samba também. Ele tem uma pegada de samba. Tem pegada de samba também, pegada de baião, de Guarani. Era um compositor, é um compositor muito eclético. Mas esta música é uma música emblemática, não? Emblemática, né? Da junção entre arte e política, e sociologia. Principalmente de capturar o sentimento, né, de uma época, né, o sentimento de uma geração que estava em pleno desenvolvimento, em pleno caminhar, né? Faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Chegou a hora, mas uma outra hora, a hora do intervalo do nosso diálogo com esse que é um militante político, é um homem do Partido Comunista do Brasil, e é um gestor público, e é também um homem que está aqui demonstrando que tem ligações, não é, de formação com alguns setores, algumas vertentes da arte.
No próximo segmento, estaremos conversando, dialogando com ele, o secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o sociólogo Gilvan Paiva. É hora. E viver sem razão